Senhor Deus, nós te louvamos, nós exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia ela é eterna e ela se renova nas nossas vidas a cada manhã. E nós estamos gratos nessa manhã por conta disso tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E também por estarmos aqui, Senhor, buscando entender um pouquinho mais a teu respeito, aprender um pouco mais, crescer no conhecimento e na graça, Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos de fato sermos cristãos como a tua própria palavra nos orienta a ser. Homens e mulheres que não se envergonham do Evangelho, que manejam bem a palavra, que conhecem bem as Escrituras, que possam fazer defesa de fé, ó Deus, perante aqueles que se levantam contra nós, que sejamos nós esses homens e mulheres, Deus. Mas nós precisamos, ó Pai, que o Senhor intervenha nas nossas vidas, limpando a nossa mente, ó Deus, preparando o nosso intelecto, o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, para entendermos, ó Deus, tudo aquilo que for ensinado hoje. Ilumina-nos, ó Deus, com o teu conhecimento, ilumina-nos com tua graça, torna-nos, ó Pai, ensináveis nessa manhã, e que de tudo que ensinarmos aqui, ó Deus, nada se perca, Pai. Que se porventura eu ensinar algo aqui que não provém do teu coração, que esteja desalinhado com a tua palavra, Senhor, que seja vindo de mim e não das Escrituras e do teu Espírito, Pai, que não desça até o coração das pessoas que estão aqui, mas que de tudo que o teu Espírito conduzir, Pai, que nada se perca, em nome de Jesus. Guarda aqueles que ainda estão vindo, guarda aqueles que não vieram, Senhor, que por qualquer motivo não estão aqui hoje, mas que o Senhor possa guardá-los também debaixo do teu cuidado, do teu zelo e do teu amor. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós paramos, eu acho que a gente tinha falado até o H aí, né? Até o tópico H, e apesar de serem espirituais, incorpóreos, eles podem assumir forma espiritual ou humana, né? Foi isso? Sim. A gente leu os dois textos aí, lemos, né? Não, acho que não chegamos a ler, chegamos? Sim, acho que sim também. Lemos os dois, do Oi? Leu? Então tá, então paramos no I, né? São imortais, certo? Vamos lá para o texto de Lucas, só para a gente já começar falando de Bíblia, né? Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículo 36. Então, eles são imortais. Eu expliquei no começo desse módulo que eles são imortais, porém eles não são eternos. Eternidade implica em você não ter início e não ter fim. Você sempre ter existido. E o único eterno é Deus. Deus, dos seus atributos é a eternidade. Ele é eterno. Nós não, nós somos finitos na nossa condição humana e somos imortais na nossa condição espiritual. E os anjos também, eles têm essa prerrogativa. Eles são imortais, mas não são eternos. Eles foram criados em algum momento, como eu já falei também nesse módulo, em algum momento da eternidade passada eles foram criados. Bom dia, queridos, tudo bem? Então, o versículo 36 do Evangelho de Lucas, do capítulo 20, vai dizer assim para a gente, olha: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Qual que é o assunto que ele está falando aqui? Ele está falando sobre a ressurreição. Os saduceus, eles questionam, hipoteticamente, eles usam um caso de uma mulher que morre, que o marido morre, e ela casa com o irmão, morre sem ter filhos, e o marido e a esposa casa com o irmão para suscitar descendência. Era assim naquela época, você tinha que suscitar descendência ao irmão. E assim ela foi e fez várias vezes isso, até que ela também morreu sem descendência. Então eles questionam, né, na ressurreição, o que seria dessa mulher, com quem dos 7 irmãos essa mulher ficaria casada. E Jesus então responde, né, que os filhos desse mundo casam-se, dão-se em casamento, mas aqueles que são havidos dignos, aqueles que são dignos de alcançar a eternidade, né,
a vida eterna, não casam e não se dão em casamento, porque aí ele entra no texto, né? Porque já não podem mais morrer, pois são iguais a anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então ele faz a comparação entre os salvos, que não podem mais morrer, e os anjos, que também não podem morrer. De fato, não está permitido a eles mais morrer. A imortalidade, parece redundância o que eu vou falar, mas a imortalidade, ela os proíbe de morrer, ela não permite que eles morram. E isso cai por terra o que algumas seitas pregam a respeito de o diabo ser destruído no final dos tempos, né? Quando ele vai para o inferno. Não, o diabo vai para o inferno, Satanás e seus demônios vão para o inferno para sofrimento eterno e não para serem destruídos. Algumas seitas pregam que ele seria destruído, né? Que seria o inferno não existe, o que existe é uma aniquilação, certo? E não, o que a Bíblia nos ensina é que nós não somos aqueles que creem, por conta da Bíblia nos ensina, nós não somos aqueles que creem na aniquilação no final dos tempos. Nós cremos no juízo eterno de Deus, que é no inferno, certo? Então eles são eternos, são imortais, não são eternos, e a imortalidade não os permite mais morrer, assim como os justos também. Aqui no caso que ele faz essa comparação. No J, ele vai dizer assim, são muito velozes e poderosos. E aí nós temos alguns textos que eu quero visitar com você aí. Um dos textos está em Mateus 26, 53. Vamos lá. Ou pensas tu que eu não poderia orar ao meu Pai, e que Ele não me enviaria, ou não me daria mais de 12 legiões de anjos? Aqui é aquele texto em que Jesus é preso, e aí, se eu não me engano, é Pedro, né, que arranca a espada, e aí Jesus fala assim, não, aqui nesse texto aqui, né, ele não vai mencionar Pedro, né, um dos que estavam com ele vai dizer, mas, se eu não me engano, é Pedro. Se não me engano, não, é Pedro. Ele arranca a espada e tal, e aí Jesus fala, opa, peraí, você pensa que se eu não quisesse, eu não oraria para o meu Pai, e Ele não enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Então, primeiro, 12 legiões a gente já mencionou, a legião uma legião de soldados romanos era em torno de 6 mil soldados. Então, se você pensar bem aí, daria 72 mil soldados, 72 mil anjos. Claro que Jesus não ficou pensando, 12 legiões, vezes 6, ele não ficou pensando nisso, ele quis dizer assim, olha, meu Pai mandaria muitos anjos, ou seja, eles são muito velozes e poderosos. Qual que é a relação nesse texto aqui com o ser poderoso? Porque os anjos são poderosos, seriam poderosos, inclusive, para impedir aquilo que ia acontecer com Jesus. Que Jesus está querendo dizer assim, viu? Não é por questões de poder, porque tem os anjos que são muito poderosos que poderiam me defender, mas existe um propósito a respeito disso. Existe aquilo que a Escritura disse precisa se cumprir, certo? Se eu quisesse, eu oraria para o meu Pai. E aí você fala assim, mas Jesus orando para o Pai, para mandar anjo, Jesus não era Deus? Sim, mas nesse caso, especificamente nesse caso aqui, Jesus está usando da sua humanidade para falar isso. É o Jesus homem falando isso, não Jesus na sua divindade. Jesus era 100% homem, 100% Deus, nós aprendemos isso já. Porém, aqui ele estava falando na sua humanidade, eu oraria para meu Pai enviaria essas 12 legiões de anjos aí. Mas o fato é que Jesus está dizendo assim, olha, poder para fazer isso, os anjos têm. Nós temos nas mãos, poderia orar para meu Pai mandaria os anjos, certo? Mas precisava se cumprir as Escrituras.
Vamos para um outro texto, 2 de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Tudo bem? Bom dia, paz. Vamos lá, diz assim, olha, versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. O que está dizendo, aqui? Que os anjos são maiores em força que nós, são maiores em poder. Eles têm, de fato, essa força toda que esse tópico nos sugere, que eles são poderosos, certo? Mas eles estão sujeitos, certo, à autoridade de Deus. Por mais velozes, por mais poderosos que eles são, eu ia falar velozes e furiosos. De verdade, eu ia falar velozes e furiosos, cara. Por mais velozes e poderosos que eles são, certo? Eles não, eles estão debaixo da autoridade de Deus. Salmo 103. Salmo 103, versículo 20. Isso aqui é um hino, né, que canta a respeito da graça, né, bendizendo a Deus por conta da graça. Ele diz assim no versículo 20: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, que vós que excedeis em força, aqui se referindo aos anjos, tá? Que os anjos excedem em força, e que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Então, aqui reforçando a questão de que os anjos excedem em força. Excedem a quem? Excedem a nós. Excedem aos seres vivos. Eles são, em força, eles são muito poderosos. Atos 5. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 19. Aqui é a questão da prisão de Pedro, em que eles estão presos ali, e à noite, né, o anjo vem e os liberta, e diz assim: Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dize ao povo todas as palavras desta vida. Então aqui eles abriram as portas do cárcere, tiraram os apóstolos, certo? Mostrando também aqui, reforçando o conceito da força deles, certo? Vamos lá, Atos também aí, no capítulo 7, desculpa, no capítulo 12, verdade, obrigado, Lucas, o versículo 7 e o versículo 12 também. Vamos ler, desculpa, 7 e o 23. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha só, hein? No versículo 23. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido por bichos expirou. Aqui no 7, né, está falando a respeito dessa libertação de Pedro, e no versículo 23 está falando quando Herodes aceitou a adoração como Deus. Vocês estão lembrados dessa passagem? Ele aceita a adoração e imediatamente o anjo feriu, e ele morreu comido por bichos, por vermes. Imediatamente. Imagina, o cara está aqui,
Aí ele aceita a adoração como se fosse Deus, e de repente um monte de vermes começam a comê-lo e ele morre ali instantaneamente, ali desse jeito. Para vocês terem o tamanho. É que nós estamos conversando de barata aqui, eu falei que eu tenho um problemão com barata. Né? Então, assim, para vocês terem a ideia aqui também de não só força, mas também de poder. Força física, força para, né, fazer grandes coisas, mas também poder. Né? Vamos lá, Mateus 28, 2. Eu estou lendo esses textos, gente, para vocês entenderem isso. Não tem muito o que discorrer no texto, mas são textos que vão aí provando biblicamente aquilo que o tópico sugere, ok? Então vamos lá, Mateus 28. Mateus 28, versículo 2. Diz assim: E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Aqui é o momento em que Jesus já havia ressuscitado, né, precisava, o anjo veio e retirou a pedra da porta ali da entrada ali do sepulcro de Jesus. Imagine que, olha o que diz, né, e que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo dos céus. Imagina o tamanho e a força, né, o tamanho da pedra e a força que esse anjo empregou para que chegasse a haver um terremoto e essa pedra ser removida, né? Então, de fato aí, bem forte. Segundo livro de Reis, ou segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35. Sucedeu, pois, Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000 deles, levantando-se pela manhã cedo, e eis que todos eram cadáveres. Imagina um anjo destruir 185.000 assírios em uma noite. Imagina a força, a velocidade nesse caso, né? É assim, olha, eu acho que eu já expliquei isso, eu vou aproveitar que o Joe me lembrou, mas aqui, né, falou, mas assim, pode ser que, tá? Esse anjo do Senhor, quando se refere a anjo, o anjo do Senhor, com letra maiúscula e tudo mais, está mencionando uma cristofania, uma manifestação de Jesus, que seja Jesus nesse caso, o anjo do Senhor, tá? Assim, muitos teólogos aceitam isso como quando, né, o anjo do Senhor como Jesus. E algumas traduções, inclusive, elas destacam isso colocando em letra maiúscula. E você vai ver outros casos, por exemplo, que esse anjo especificamente, ele aceita a adoração. E o anjo, ele sabe exatamente quem ele é, ele sabe exatamente que ele é uma criatura de Deus e não alguém digno de adoração, né? E alguns deles, inclusive, contestam isso quando são adorados. Não, sou conservo teu, né? Então, assim, ele não recebe adoração. Então, você percebe que, de fato, em algumas outras situações, eles recebem adoração. Então, sim, pode ser que o anjo do Senhor, pelo menos em boa parte das vezes que aparece na Bíblia, seja uma manifestação de Jesus, uma cristofania que a gente chama, certo? Vamos lá. E para terminar, aí, Apocalipse 20, do 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na mão. Prendeu
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até os 1000 anos, até que os 1000 anos se acabassem, e depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Isso aqui você vai entender melhor no módulo de escatologia. Aqui está falando dos 1000 anos do reinado de Cristo, quando Satanás ele é aprisionado e fica preso por 1000 anos. Então, uma profecia futura, porém, ele está aqui dizendo que um anjo, João aqui, ele está vendo isso como, está contando isso que ele viu, então ele está contando no tempo passado, mas isso é uma profecia, ela vai se cumprir. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse anjo, desceu do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e que tinha uma grande cadeia na sua mão, uma grande tipo algema, corrente, enfim, qualquer coisa desse tipo. E ele prende Satanás. Imagine a força desse anjo para prender Satanás, o principal dos demônios. Então, imagine que precisa ser, no mínimo, mais forte, ou muito forte, para que possa prendê-lo e jogá-lo no abismo, certo? Essas questões de milênio, de volta de Cristo, de prisão de Satanás vai ser solto depois de 1000 anos, mas não era o reinado de Cristo, 1000 anos, mas ele vai ser solto de novo, isso tudo você vai entender no módulo de escatologia. É um módulo que você vai estudar lá no finalzinho do curso, e que para estudá-lo é legal você ter toda essa base que a gente está plantando aqui. Então você vai entender melhor, vai fazer mais sentido para você, ok? Mas não abra mão dele. Então, vamos partir então para o tópico L aí. Conhecem a Deus pessoalmente e sabem da existência do demônio. Parece muito lógico, muito óbvio, que eles conheçam os demônios, porque os demônios são anjos, mas eles sabem diferenciar entre um e outro. É isso que quer dizer. Então, Mateus 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10, o texto vai nos dizer exatamente isso aqui. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos dos céus sempre veem a face de Deus, a face de meu Pai que está nos céus. Desculpa, vou ler de novo. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Olha só. Então, nós entendemos aqui que tem anjo da guarda? Pois é. Os anjos, eles estão para ministrar a nosso favor. E tem anjos dos pequeninos, os novos, os neófitos, na fé, e que são protegidos de fato. Nós somos protegidos por anjos de fato, mas todos eles a serviço de Deus. Então, aqui confirma a tese do anjo da guarda, que nós temos anjos que nos guardam e assistem, estão sempre perante a face de Deus, eles veem a face de Deus sempre. Então, eles conhecem pessoalmente a Deus, eles sabem quem é Deus, eles têm acesso a Deus. Ok? Daniel, capítulo 10, versículo 12. Nós vamos ler o 12, o 13, e aí nós vamos pular para o 22. Aqui é aquela oração que Daniel fez e que demorou 21 dias para ser respondido. Então, o texto vai nos dizer o seguinte: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 22, desculpe. Opa, está errado.
próximo capítulo aqui. Está marcado errado, não tem 22. Marquei errado aqui. É que eu transcrevi isso aqui de um jeito para que eu possa ter os lugares da anotação. O 21 fala de Miguel aqui. Mas eu te declarei que o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Então, Miguel, ele vem em socorro de Gabriel, que veio trazer a resposta da oração para Daniel, só que ele foi resistido no reino da Pérsia. Provavelmente haviam demônios ali que resistiram a ele, que não permitiram que ele passasse dali para poder fazer entregar as respostas de oração a Daniel. Então vem em socorro dele Miguel, que é um dos primeiros príncipes, talvez seja um dos mais poderosos. Lembra daquela hierarquia e tudo mais? Pois que ele então viesse em socorro, e aí a mensagem chega. E baseado nisso aqui, é que muitas igrejas fazem aqueles 21 dias de jejum de Daniel, aquela coisa toda e tal, que não é aplicável para o nosso tempo, certo? Nós temos que pedir para que o anjo, a gente é ensinado que não tem, os anjos não são nossos intercessores. Então não temos que fazer jejum disso, jejum daquilo. Isso foi um caso específico, para um momento específico, para um propósito específico naquele tempo. Jejum é correto fazer? Com certeza. Com certeza. Jejum é uma das coisas que o cristão tem que fazer, precisa fazer. Deveria ser hábito de um cristão. Porém, não nesse sentido. Jejum de Daniel para que o anjo libere, não. Vai nessa não, que você está orando errado, você está orando para anjo e não é o caso. Sim. Não é aplicável, não é doutrina para a igreja. Não é que toda vez, acho que talvez a maneira mais fácil de explicar é o seguinte, olha, então toda vez que a igreja está encontrando algum tipo de resistência, tem que fazer um jejum de Daniel? Não, era para aquele momento. Então é uma narrativa e não uma norma, não é doutrina para a igreja. Lembrando aqui que doutrina para a igreja, toda a Bíblia ela é apta para ensinar, para corrigir, para nos animar, para nos dar exemplo. A própria palavra explica isso para nós. Porém, a doutrina para a igreja da era da graça, ela se encontra no Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, e com muito mais força, com muito mais sistematização ali em Paulo, nas cartas de Paulo e tudo mais. Então ali a gente encontra as doutrinas para a igreja. No livro de Atos tem o início da igreja, e aí você vai tendo ali após isso, as cartas dos apóstolos, levando-nos à doutrina, ensinando-nos a doutrina, certo? Então, vou pegar um caso do Velho Testamento, que eu exemplifiquei aqui não sei se no modo anterior, não sei, vamos dar 7 voltas ao redor da cidade e tal, para as resistências caírem. Não, isso foi um caso específico, lá para Jericó. Não é doutrina para a igreja, nós não somos ensinados pelos apóstolos, nós somos uma igreja que segue, a igreja da graça, a igreja de Cristo, segue os ensinamentos dos apóstolos que aprenderam com Cristo. Então, a igreja é de Cristo, o ensinamento é dos apóstolos, e a partir daquilo que os apóstolos ensinam, a gente segue. Então, não é um ensinamento apostólico, não é uma doutrina para a igreja, e a gente não usa. Vou fazer profeticamente. Não é ensinamento, você vai perder 7 voltas, vai perder um tempão, não vai rolar. Entendeu? Então, assim, precisamos ter muito claro isso em mente, discernir a respeito disso. Então, estou dizendo aqui que eles conhecem Deus pessoalmente. Então, aqui em Daniel, você vê que Deus se comunica com eles, porque as orações foram feitas a Deus
certo? Nesse caso aqui de Gabriel, e Gabriel veio com a resposta. Então, Gabriel tinha a resposta de Deus para ele. Então, isso nos mostra o quê? Que os anjos se comunicam com Deus, eles conhecem Deus pessoalmente, eles se comunicam, eles sabem também da existência de demônios. Nesse texto aqui fica muito claro, eles entendem a existência de demônios. O príncipe da Pérsia me resistiu lá. Você sabe, quem que resiste a um anjo? Um outro anjo, um demônio nesse caso, né? Obviamente porque resistiu àquilo que Deus queria fazer, né? Então, eles sabem da existência, eles conhecem a Deus, eles se comunicam com Deus, eles assistem, eles veem a face constantemente de Deus. Salmo 91. E o servo do homem de Deus levantou-se muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, pois são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse-lhe: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, até o versículo 17. Aqui é o momento em que eles estavam cercados, né? Eles estavam em batalha, cercados, e aí eram muitos, e o servo de Eliseu, o discípulo de Eliseu, se desesperou, falou assim: e agora? Deu ruim, né? Aí falou: não, calma, muita calma nessa hora. Aí Eliseu ora, e Deus abre os olhos daquele servo, e aquele servo enxerga o mundo espiritual, enxerga aquilo que eu falei que é o céu, né, as regiões celestiais, e ele vê que nas regiões celestiais haviam muito mais anjos com cavalos e carros de fogo do que os cavalos e carros humanos ali, materiais que tinham ali. Então, quer dizer, muitas vezes a gente não enxerga isso também, né? Muitas vezes a gente não enxerga isso, não consegue ver dessa maneira. Mas ele diz aqui: maior quantidade está conosco do que está com eles, né? Aqui então nós vemos essa situação. No livro de Judas, carta de Judas, versículo 9. Judas é um capítulo só, né? Fica ali antes de Apocalipse, Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui mostra a consciência de Miguel, sabendo com quem ele estava lutando. Sabia que ele estava lutando aqui com Satanás, aqui com o diabo aqui, e disputava ali o corpo de Moisés. Mas ele não ousou pronunciar nenhum tipo de juízo. Ele falou assim: o Senhor te repreenda. Então eles têm sim a consciência da existência dos demônios e que eles resistem aos crentes, que eles resistem a Deus. Apesar de estarem todos eles subordinados a Deus, né, submissos a Deus, sim, há uma resistência, há uma luta espiritual aí, há uma guerra espiritual nesse sentido, tá? Não como a gente vê por aí, mas há uma guerra espiritual. Tópico M aí diz assim: nem todo anjo é bom e ninguém vira anjo, pois são espíritos. Homens são criados do pó da terra e a imagem e semelhança de Deus. De novo, nem todo anjo é bom e ninguém vira anjo, pois são espíritos. Os homens são criados do pó da terra e a imagem, a semelhança de Deus. Então vamos lá. Primeiro, né? A gente já entendeu, eu vou ler alguns textos aqui para a gente chegar nessas conclusões, mas a gente já entendeu que nem todo anjo é bom. Tem os anjos que são os anjos caídos, que são os demônios. Ponto. Isso aí é fato. Há no imaginário popular, né, uma coisa: tem mais um anjo no céu quando alguém falece. Não, a pessoa não vira anjo. Anjos é uma outra categoria de
criaturas, de seres, certo? E ninguém que morre vira anjo. A gente vê isso com frequência. A gente vê cristão falando isso, crente falando isso. A gente, mas sério que crê nisso? Não, mas criança morre, vira. Não, não é assim que funciona. Não vira, certo? Eles são espíritos. E homens são criados aí, né, do pó da terra e a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá, 2 Coríntios, versículo 11, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Então aqui nós vemos o quê? Que Satanás, ele se transfigura, ele perdeu a sua glória quando ele foi expulso, né, dos céus, quando ele caiu de fato. Ele perde toda a sua glória, ele perde aquela, imagino que devia ser maravilhoso, né? Ezequiel descreve um pouco disso. Devia ser maravilhoso, devia ser lindo, devia ser algo absurdo de ver, né? De beleza. Mas ele perde isso, mas não quer dizer que ele não se transfigure de anjo de luz. Não quer dizer que ele vá se apresentar para nós, como já falamos aí há pouco tempo atrás, né? Feio, com tridente na mão, um rabinho em forma de seta, todo vermelhão, entendeu? Feio, com dentões e tudo mais. Não vai se apresentar dessa maneira. Ele vai se transfigurar em algo bonito, algo aceitável para nós, algo desejável para nós. É assim que ele se apresenta. Então nós precisamos entender que nem todo anjo é bom. Por isso que é arriscado, por isso que é muito sério esse negócio das pessoas estarem orando para... primeiro que é errado, biblicamente falando, né? Entendeu? Mas assim, orar para anjo, pedir para anjo isso, pedir para anjo aquilo, mandar anjo fazer aquilo, mandar fazer aquilo outro, entendeu? É complicado, você não sabe de fato o que vem, né? Então assim, precisa tomar muito cuidado. Existe uma coisa chamada ministração com anjos, que igrejas neopentecostais ou pentecostais muito, né, nessa linha de guerra espiritual faz, que é uma tal de ministração com os anjos. Isso é um negócio muito sério. Eles conclamam que os anjos venham e façam a ministração de cura, de libertação ali naquele ambiente. E aí viram, né, um monte de manifestação, enfim, né? E é um negócio muito sério, porque você está pedindo para um anjo vir, e o que vem aí, na verdade, não são anjos. Não são anjos bons, né, que vêm fazer isso. Então, complicado. 2 Coríntios 12, 7. Vamos mais um capítulo para frente aí. No versículo 7. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aqui nós vemos pelo texto que poderia aqui ser um demônio que oprimia Paulo. Tem um monte de teorias a respeito, de interpretações a respeito. Uns falam que é uma doença, outros falam que é um pecado, outros falam que poderia ser homossexualidade, outros falam que tem um monte de teoria que fala. O fato é que o que o Paulo coloca aqui é que era um mensageiro de Satanás. Então, sim, poderia ser um demônio aqui pelo texto, certo? Que oprimia o apóstolo Paulo, gente. Olha só a resistência que ele encontrava também, tá? E vamos diferenciar aqui opressão com possessão, ok? Nós queremos que o crente em Cristo, aquele que a palavra nos diz isso, né? Aquele que está em Cristo, aquele que veio do Pai, ou seja, Cristo, o guarda e o inimigo não pode tocá-lo. Então a gente imagina o seguinte, a gente imagina não, né? O que a Bíblia nos diz é o seguinte: aquele que de fato é crente em Cristo, ele não pode ser
possuído pelo demônio. Não dá para ter o Espírito Santo e um demônio no mesmo lugar. Não tem como. Não existe como. Ah, mas o cara era crente e ficou endemoniado. Ou um, ou outro. Ou ele não era crente, ou ele não endemoniou. Sendo crente, não dá para endemoniar. Certo? Porque o Espírito habita ali. O Espírito Santo habita ali. Então não dá para endemoniar. Então talvez ele não fosse de fato convertido, fosse um crente nominal, vai na igreja, cumpre todos os protocolos ali, mas não crê ainda em Cristo, né, com a fé salvadora, certo? Ou teve um surto, né, emocional, qualquer coisa, como eu já vi acontecer. Todo mundo dizia que era endemoniamento e de fato não era. Era um surto de ansiedade, de um monte de coisa ali que a pessoa entrava em transe, praticamente. Então, qualquer desavisado ali poderia julgar que aquilo era um endemoniamento. Ia expulsar um demônio ali que não estava ali, ia talvez privar a pessoa de um tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, certo? Com um entendimento errado. Então, precisamos ter esse entendimento também de quando é e quando não é, né? Então, assim, não sei nem porque eu entrei nesse assunto. Vamos lá. 1 de João. Eu estava dizendo a respeito, lembrei aqui que eu estava dizendo. Estava dizendo a respeito de que Paulo foi oprimido, e não se foi um demônio, se de fato é um demônio, Paulo estava sendo oprimido e não possesso de um demônio, ok? Vamos lá. 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí você fala, mas ele está falando para provar o espírito, porque falsos profetas estão se levantando pelo mundo. Qual que é a relação? Não estamos falando de que há anjos bons e anjos maus. Por que eu tenho que testar um espírito em falso profeta? E aí eu entro numa outra questão complicada. Falsos profetas são endemoniados. São pessoas endemoniadas, são pessoas que pregam errado porque estão endemoniadas por Satanás, estão tomadas por demônios. Então, mas o cara adivinhou, porque o cara leu a carteirinha do meu RG, não sei o que lá, amigão, testa o espírito, porque de verdade, velho. Submete a palavra ao que ele está fazendo, e você vai ver que 99% desses caras vão cair, não vão passar pelo filtro da palavra. Por isso que é complicado a gente crer nesses profetas itinerantes que vão nas igrejas e ficam dando profetadas e ficam falando, não, mas eu vou falar o número da sua RG, eu vou falar, você, sabe, fica dando profetada para a igreja, porque o profeta hoje do Novo Testamento, a gente estudou lá atrás, e eu quero lembrar isso de vocês, o profeta da Era da Graça, ele vai alinhar a igreja às Escrituras. Ele não vai trazer uma nova revelação, porque toda a revelação já nos foi dada pela Bíblia. A Bíblia está pronta para nós. Ela não é toda a palavra de Deus, porque Deus é muito maior, obviamente, né, tem muito mais de Deus do que a palavra que nos entrega, mas aquilo que a palavra nos entrega é tudo que eu e você precisamos saber. Ela é suficiente para nós. Então nós não temos uma nova revelação da palavra. Aquele que traz uma nova revelação da palavra, aquele que traz uma nova doutrina, a Bíblia fala que é anátema. Paulo diz assim, olha, mas se um anjo do céu, um anjo do céu, ou qualquer outro trouxer um novo evangelho para vocês, seja anátema, quer dizer, seja maldito. Então muitos desses caras, a grande maioria desses caras, eles trazem coisas fora da palavra.
E se eles trazem, aí que o texto diz, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo. Nós estamos na era dos falsos profetas. Nós estamos numa época de falsos profetas, de gente endemoniada, pregando em púlpitos, dizendo que é pastor, dizendo que é bispo, dizendo que é apóstolo, dizendo que é pai apóstolo, dizendo que é semideus, vice-deus. Entende isso? Nós temos isso em grandes instituições, e nós temos também no baixo clero, né? Nós temos esses caras, às vezes eles são os missionários, às vezes eles são, não estou dizendo que entendam, estou dizendo que todo missionário é isso, tá? Entendam, não é, creio que deva ter as exceções. Mas esses caras, muitos desses caras, eles não têm igreja, eles se auto-intitulam missionários, e aí eles vão de igreja em igreja, indo pregar, indo levar a palavra, indo levar revelações, novas revelações e tudo mais, certo? Mas não tem pastores, não tem pessoas que em cima deles orientando, supervisionando, ensinando, discipulando, certo? E eles vão entregando palavras em igrejas, certo? Em busca de quê? Em busca disso aqui, ó. Vivem disso. E aí tem o profeta, não sei quem lá, que vem para entregar uma nova revelação para aquela igreja, uma nova não sei o que lá para aquela igreja. Endemoniado, meu irmão. Endemoniado. Tudo que a gente precisa está na palavra. Percebe como o conhecimento, percebe quando nós vamos para a Bíblia, a coisa começa a funilar, começa a filtrar. Você começa a ter certos filtros, que você fala, puxa, eu não tinha pensado nisso, puxa, é verdade, na minha igreja pode ter ido um cara assim, foi um cara assado. Como que eu testo isso? Pela palavra. Se o cara está trazendo uma doutrina que não está na Bíblia, agora nós vamos ter que gritar 3 vezes o nome de Jesus, porque aquele que gritar 3 vezes vai ser salvo. Está errado. Salvação você não precisa fazer nada, a Bíblia nos diz isso. Mas tem que fazer isso, tem que dar a volta naquilo, tem que fazer aquilo outro. Deus está me dizendo, esses caras são craques, gente. Esses caras são craques. Ele pega uma igreja de 100 membros, ele fala assim, o Senhor está me dizendo que tem alguém aqui que está com problemas na sua área financeira. Puxa, 90% da igreja está com problema na área financeira. E aí ele vai filtrando, ele fala assim, e nessa área financeira, é questão de emprego, é questão não sei o quê, e ele vai filtrando, ele vai funilando. Aí alguém se encaixa naquele perfil, impossível alguém não se encaixar naquele perfil. E aí ele entrega uma palavra, e a igreja dá glória e aleluia. Meu povo perece por falta de entendimento. Esse é o fato. É casamento. Quem não tem problema de casamento? Quem não tem problema com o filho? Não vou longe, uma igreja de 100 membros. Quem nessa igreja de 100 membros, quantas pessoas nessa igreja de 100 membros podem haver que tenha problemas com o filho? É normal, é um problema comum. E aí eles vão e se aproveitam disso e entregam uma profecia para você. E aí você crê naquilo. E aí você crê naquilo, aquilo não vai acontecer. É um falso profeta. O grande teste do profeta é que aquilo se cumpra. No Velho Testamento, profecia não cumprida era a morte do profeta. Morria apedrejado. Era considerado um falso profeta, profetizou sem que Deus falasse com ele, a pena era a morte, por apedrejamento. Então, o teste para o profeta é que aquilo se cumpra. Aí o que acontece? Aquilo não se cumpre. Aquilo não se cumpre, aí tem a saída para isso. Irmão, mas se não se cumprir é porque você não teve fé suficiente. Eu estou errado, gente? Não acontece isso? Aí, das duas uma, ou você vai se sentir um zero à esquerda sem fé, culpado da sua própria desgraça, da sua própria mazela, ou você vai falar assim, isso é tudo mentira.
Todos esses caras aí, todos esses pastores, todos esses pregadores, é um bando de mentiroso. E aí, inaugura-se a igreja dos desigrejados, que não precisa de pastor, que não precisa de igreja, que não precisa de comunidade, que não precisa, que acredita que pode viver sem igreja, ou o cara simplesmente abandona, entende? Então precisa ter muito claro isso em mente, precisa ter muito claro isso em mente, desses falsos profetas. Então, falsos profetas são pessoas que profetizam em nome de Satanás, são endemoniados. Vamos lá. N, não podem ser adorados e não são mediadores, nem adoração, nem orações ou petições para anjos. Eu pedi para o anjo, mandei o anjo, fiz, sei lá, né? Fiz mandinga para o anjo vem aqui, guarda-me. Não. Nada, não é isso. E adoração também não. Você era católica, né? Tinha um tal de Santo Anjo lá, né? Que tem um dia, inclusive, dedicado a isso, não tem? Tem bastante, tipo assim, tem dia de Nossa Senhora, tem dia de Sim, mas tem um tal. Todos os Santos. Mas tem um tal que é um Santo Anjo lá, né? Que acho que é até Miguel, não é? Tem Santo Anjo Protetor, meu zeloso guardador, isso é uma oração. Ah, e tem oração, tem tudo, né? Vocês entendem como que isso é sério? E isso é uma adoração, e a Bíblia condena isso. Vamos lá. Colossenses 2, versículo 18 e 19. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Vamos lá, então o que vamos entender aqui? Primeiro, ninguém pode nos enganar. Aqui só para você entender o contexto da igreja de Colossos aqui, ela tinha um monte de misturas. Paulo tinha um problemão, tinha até tem até uma heresia chamada heresia de Colossos, que trata a respeito disso, que tinha gnosticismo ligado, uma forma primária do gnosticismo ligado lá, tinha judaísmo, tinha as pessoas tentando trazer elementos do judaísmo para dentro da fé cristã, tinha culto aos anjos, e aqui Paulo condena isso. Paulo fala assim, ninguém vos engane com culto aos anjos, com culto dos anjos. Então ele está dizendo aqui, olha, não adorem, não, culto é simples, gente, é simples. O que a gente faz no domingo de manhã ou no domingo à noite? Nós vamos no culto. Esse culto é para quem? É para Deus. Culto, o único digno de louvor e adoração, é Deus. Qualquer outro alvo de culto nosso está errado. Eu vou lá na igreja porque, o louvor é maravilhoso. Não, você vai na igreja para cultuar a Deus. O louvor pode ser um violãozinho desafinado, um cantorzinho que canta em fi, mas que adora a Deus. E a igreja adora a Deus, só a Deus a adoração, só a Deus honra, glória, adoração e tudo mais. Então, os anjos não podem ser adorados, não podemos cultuar a anjos, certo? Esse é um mandamento de Deus. Apocalipse 22. Versículo 8 e versículo 9. Olha que legal isso aqui, olha. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me, olha, não faças tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então, acho que aqui é a pá de cal, né? Os anjos são conservos nossos. Conservos é assim, né? São servos junto conosco do mesmo Deus. São maiores em força, são maiores em quantidade e velocidade, eles são poderosos, são,
mas eles são conservos de Deus junto conosco, que somos aquele que ele menciona aqui, ó, dos que guardam as palavras deste livro. Entendeu? Ou seja, daqueles que de fato são crentes em Cristo. Então são conservos nossos, não aceitam a adoração. Se o anjo aceita a adoração, ele não é anjo do bem, ele é anjo do mal, ele é demoninho, caramulhão, capiroto. Vamos lá, Mateus 4:10. Olha aqui o que Jesus fala na tentação do deserto. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, se você precisava de uma palavra do Senhor aí, ó, de Jesus, nosso Senhor, está aí, ó. Ele falando para o próprio Satanás, quando ele foi tentado, né, Satanás tentou tentá-lo, né? E ele então responde aqui com a palavra de Deus, que só o Senhor adorarás e só a Ele servirás. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos lá, vamos entender aqui. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é o próprio Cristo. Não tem anjo, não tem oração para o santo anjo, oração para Aparecida, oração para o santo não sei o quê, oração para... Não. Só um mediador, Jesus Cristo. E aqui é interessante que ele coloca, né, Jesus Cristo, homem. Ou seja, aquele Cristo, que é o mesmo Cristo na verdade, né, mas Cristo encarnado, glorificado, que está do lado do Pai, certo? Intercedendo por nós, sendo o nosso advogado. É esse que é o nosso único intercessor. Então não tem anjo intercessor, não tem anjo que eu vou orar para que o anjo me entregue. Não, cara. É Deus, é Jesus. Você quer chegar a Deus? Jesus, o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele. Ponto. Tópico O aí. Obedecem apenas a Deus. Mateus 26, a gente está indo mais rápido agora, gente, porque agora é só confirmação bíblica daquilo que a gente está vendo aqui, né? Mateus 26, 53, é isso mesmo? Vamos ler de novo. Então é aquele texto que fala exatamente. 26, 53. Vamos ler de novo, só para a gente ver nesse contexto. Caramba, perdi aqui. Mateus 26, 53. Ou pensas tu que não poderia orar ao Pai e Ele me enviaria ou me daria mais de 12 legiões de anjos? Então aqui Jesus, homem, rogando ao Pai, pedindo ao Pai, ou seja, toda a autoridade que a respeito dos anjos, ela tem que ser direcionada ao Pai. Jesus aqui, ele também está em o que a gente chama de, também está não, né? Na verdade ele está em kenosis aqui, ele está aqui na doutrina do esvaziamento. Ele é homem aqui, esvaziado da prerrogativa, dos privilégios de ser um ser divino. Ele está aqui como homem. Essa teologia chama-se kenosis. Tá? Ele não está usurpando ser igual a Deus, como diz o texto. Ele está sendo homem aqui, pedindo e dizendo que ele poderia orar ao Pai, rogar ao Pai, e o Pai enviaria, certo? Uma parte deles tornou-se rebelde e caídos, que aqui são os famosos demônios, né? Que a gente já mencionou aqui. Judas,
Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E aqui nós temos uma problemáticazinha aqui. Tem alguns anjos, então, que eles estão aprisionados nesse momento. Porque tem os que estão livres, mas tem os que estão aqui reservados na escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele dia. Então, antes do juízo, já tem alguns anjos presos. Aonde? Na escuridão. Exatamente onde? Não sabemos, mas existe. O texto nos diz isso. Tá? Por quê? Não sei. Tem alguma função para eles? A Bíblia não nos revela. Mas, e aquilo que é como é uma das diretrizes do curso, né? Aquilo que a Bíblia não fala com clareza, nós não afirmamos com certeza. Mas que o texto diz isso, o texto diz isso. Certo? Então, aqui para dizer que eles não guardaram os seus principados, eles não guardaram as suas funções, eles não guardaram as suas prerrogativas, eles quiseram algo a mais. Então eles deixaram a sua habitação, que era o céu, e passaram então às prisões eternas. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, pertinho aí. Versículo 4. Porque se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, é o mesmo texto, ou um texto similar aí, falando a respeito dos anjos, que aqui, ele menciona aqui, os anjos que pecaram, certo? Então, Deus não os poupou, Deus infringiu juízo sobre eles. Então, existem anjos rebeldes, existem anjos caídos. Está aqui a prova cabal, bíblica, que sim, existem. Ah, não existe demônio. Existe aí. A prova cabal está aí. E os demais, segundo aqui a apostila, os demais permanecem em obediência, como diz a palavra em Gênesis 1. Gênesis 1, 31. Esse texto deve estar errado. Não, esse texto está errado. Deve ter marcado esse texto errado. Vamos em Mateus 24, vamos no próximo texto aí. Preciso dar Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, aqui nós vemos os outros anjos aqui em obediência e servindo diretamente a Deus, e aqui especificamente quando ele voltar em glória, né, então ele vai se assentar no trono da glória e os anjos estarão com ele. Tópico 3 aí. O serviço desses seres. Adoram a Deus desde a eternidade passada, porém, após a queda do homem, seu serviço também se estendeu a nós, desde os guardiões do jardim. Então, vamos lá. O que nós entendemos aqui? Primeiro, na eternidade passada, eles adoravam a Deus, eles tinham a função de adorar a Deus. Na era da graça, na era da igreja, lembra que eu falei há umas aulas atrás, não sei se na última aula ou na penúltima aula, que hoje eles trabalham na redenção do homem, trabalham para Deus a serviço da redenção do homem. Pois é nesse sentido que nós estamos falando aqui. Então, o Éden, quando eles estavam no Éden ali, quando estavam... o Éden foi destruído. Então, o dilúvio destruiu o Éden. Então,
a partir desse momento, então, eles passam a trabalhar na redenção do homem, trabalhar a serviço de Deus na redenção do homem, da obra da redenção. Então, vamos ver aí Mateus 18:10. E aí é um texto bem interessante, porque eles estão ao nosso serviço e eles guardam as crianças e os escolhidos. Olha que legal, Mateus 18:10. Vede, não desprezeis um desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus, já lemos esse texto, sempre vêm à face do meu Pai que está nos céus. Então, o que parece, pelo texto, há anjos de fato incumbidos em cuidar dos pequeninos. Esses pequeninos podem ser crianças ou podem ser pessoas novas na fé, crianças na fé, neófitos que a gente chama, novos convertidos. Mas o fato é que há anjos que eles estão cuidando desses pequeninos. Estão cuidando de, ou sejam crianças, ou sejam novos convertidos, há anjos cuidando deles. Hebreus 1:14, desculpe. Esse sim é o texto que eu falei que estava na capa. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha a direção aqui. Esse texto ele nos mostra quem eles são, para quem eles trabalham e por quem eles trabalham. Que é o que o tópico nos mostra aqui, né? Que eles trabalham na redenção. Eles são, então, olha, não são eles, porventura, espíritos ministradores, o que eles são, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, eles trabalham para Deus mais a favor dos que hão de herdar a salvação. E por quem? Por quem vai, ou quem são aqueles que vão herdar a salvação? Os salvos. Anjos não trabalham para pessoas não salvas. Entende isso? Anjos não trabalham para pessoas não salvas. Eles trabalham a favor das pessoas que hão de herdar a salvação. Vamos lá, Atos 12. Do 6 ao 16. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim, nós vamos até o 16, né? E assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real, ou se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que viam alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou deles. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Então aqui é aquele texto que Pedro foi liberto da prisão
certo? Por um anjo. Aqui todo mundo ficou surpreso, a menina não acreditou, largou Pedro para fora, voltou correndo para falar que ele estava lá e não abriu a porta, né? Enfim, né? Coisa de criança, né? Mas o importante aqui é a gente entender que ele estava a serviço da obra de Deus. Perceba aqui que não era propósito para Pedro estar preso naquele momento. Pedro tinha um propósito a cumprir, tinha algo a cumprir, tinha sua missão a cumprir. E ele não iria ficar preso se isso for contra a vontade de Deus. Não permaneceria em cárcere se isso não fosse da vontade de Deus. Então Deus o livrou através de um anjo ali, o livrou através da ação desse anjo. Por quê? Porque existia um propósito na redenção, e existia também, e Pedro também era um dos escolhidos, Pedro também era um eleito do Senhor, então ele precisava ser salvo também. Então, aqui confirmando que eles estão a nosso serviço, guardam as crianças, guardam os escolhidos, e a gente crê nisso. Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Nós vamos até o 21. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os anjos, e todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Aonde está aqui a função dos anjos? Executar a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos resgatados, que nós sejamos guardados por eles. Então, Deus aqui, ministro tem a ver com trabalhadores, tá? Ministros são trabalhadores, executando o trabalho da vontade de Deus. Por isso que eu digo que aí eles trabalham na obra da redenção. Tópico C. São mensageiros de Deus. Gênesis 18. A gente tem, aqui eu quero fazer uma observação aqui, né, que a gente tem a mania de como que eu vou dizer isso? Confundir a mensagem com o mensageiro, né? Entendeu? A gente confunde a mensagem com o mensageiro. Às vezes você recebe uma mensagem, o cara, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Me perdoe. Mas o cara da net te liga para te cobrar para te cobrar o boleto que você esqueceu de pagar. Você quer matar o cara da net. O cara da net é o mensageiro. Então, a gente tem que entender o quê? Com os anjos é a mesma coisa. A gente não pode confundir a mensagem com o mensageiro. Certo? Os anjos trazem mensagens de Deus. Eles não são Deus. Eles né? Eles não são dignos de adoração como Deus. Gênesis 18. Versículo 17 e 18. E disse o Senhor Deus: ocultarei a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão... entendi esse texto. Estou errado aqui? Gênesis... Na apostila de vocês está Gênesis 18 aí? Acho que é o contexto, né? Levantaram-se Abraão, levantaram-se aqueles, só para a gente pegar, 16, ó. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando. Ah, tá, entendi. Aqui a mensagem que eles trouxeram que iriam destruir Sodoma aqui, certo? E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas as nações da terra. Então, está dizendo assim, o anjo trouxe a mensagem para Abraão, porque Abraão
seria o portador da promessa que nele seriam benditas todas as famílias da terra, né? Ou na sua descendência, no caso Jesus aqui. Então aqui é o anjo, os 3 anjos aqui, eles trazem a mensagem da destruição de Sodoma e Gomorra através desses anjos aí. Lucas 2, versículo 8. Nós vamos ler até o 14. Lucas 2, 8 ao 14. Vamos lá. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha só que legal. Então aqui é o momento em que os pastores eles recebem a notícia do anjo que Jesus havia nascido na cidade de Davi. Jesus haveria nascido e eles então lhes é concedido, né, visão espiritual, e eles veem então um grande exército do céu cercando eles e adorando a Deus por conta do nascimento do Salvador. Então aqui o anjo anuncia que os pastores o nascimento de Jesus e adoram ali aquele momento. Imagina que visão maravilhosa, gente. Imagina que sensacional isso, você ter uma visão dessa, receber a notícia do Salvador, que era tão esperado, o judeu esperava muito isso, e infelizmente, ou para que se cumprisse as escrituras, acabaram não o reconhecendo, não como povo, né? Eles não o reconhecendo, mas é tão importante isso para eles que eles tinham um peso terrível com o primeiro filho ser homem, o primogênito ser homem, porque esperavam que talvez fosse o Cristo, aquela coisa toda. Então, assim, era muito importante para eles essa questão. Eles esperavam muito, só que não o reconheceram, né? Veio para os seus, veio para o que era seu, mas os seus, ou seja, os judeus, não o reconheceram, né? Então, imagina que visão maravilhosa você ter essa visão, a notícia de que Cristo nasceu e ainda ser contemplado com essa visão dos exércitos celestiais ali naquele lugar. Deve ter sido maravilhoso. Atos 8. E eu quero terminar com isso aqui. Atos 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, a caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem etíope, aqui é só até 26, mas aqui é o caso daquele etíope, daquele eunuco que é evangelizado por Filipe, mas Filipe foi avisado pelo anjo, foi orientado pelo anjo, né, aonde ele estaria, onde ele se encontraria com esse eunuco. E ele então vai até lá e ele encontra e evangeliza esse Filipe, esse eunuco, e cumpre aquilo que o anjo havia dito. Então o anjo avisa Filipe sobre o eunuco, certo? Então eles são de fato mensageiros de Deus também. Vamos parar por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma questão para colocar?
Então, mas Pedro, nesse caso, não se encaixava nem criança, nem pequenino, né? Não sei te responder isso, Jonathan. Não sei te responder. Eu vou precisar pesquisar isso e eu te respondo isso no grupo. Entendeu? Eu vou precisar pesquisar isso. Eu acho que pode ser, eles criam, né, em anjos também. Eles tinham essa crença em anjos. Então, sei lá. Eu vou pesquisar. Eu confesso que eu não. No Velho Testamento, é isso. A gente não pode perder de vista que eles eram do povo judeu, né? Eles tinham muita carga ainda de coisas. Tanto que o Pentecostes ele acontece para romper esse momento, né? Mas eu não sei te afirmar com certeza. Os anjos permearam essa época, né? Você vê que eles trabalhavam, né? Agora, o fato deles crer, a pergunta é, por que eles creram que fosse um anjo? Você entendeu? Por que foi? Eu não sei te dizer isso de bate-pronto assim. Eu vou ter que dar uma pesquisadinha e te falo no posterior, mas assim, agora não tem como dar essa resposta. De fato, eu não sei. Sim. Entendeu? Mas é legal, a gente pesquisa, a gente vai atrás de pesquisar para descobrir. Agora que o assunto é anjo, surgiu o anjo, né? O texto diz que. Então, o texto diz que. Primeiro, os anjos trabalham a nosso favor, isso é fato. Então, sim, devem nos guardar em determinadas situações se isso tiver a ver com a redenção. Ponto. Certo? Mas aqui diz especificamente no texto que pequeninos, como a gente leu agora há pouco, certo? Os anjos de Deus guardam os pequeninos, que tanto podem ser crianças como podem ser neófitos, novos na fé. Entendeu? Então tem uma categoria de anjos que guardam uma categoria de pessoas, que pode ser crianças ou novos cristãos, novos crentes. Certo? Mas o fato é que todos os anjos são ministradores que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, aqueles que vão herdar a salvação, têm os anjos trabalhando a seu favor. Eu creio que não. Porque, senão, né? Mas também não posso afirmar isso com certeza, tá, gente? Porque a Bíblia não afirma com certeza, então. Eu vou pesquisar sobre isso e aí eu ou posto no grupo ou a gente conversa na próxima aula a respeito. Certo, gente? Fechou? Semana que vem eu não estarei presente. Semana que vem eu vou tirar uns 2 ou 3 diazinhos aí de folga. Preciso dar uma viajada, meu nível de estresse está 1.000.000. Preciso dar uma viajadinha e não estarei na aula. Mas provavelmente o pastor Luciano deve estar. Então ele vai retomar a partir daqui. Então nós paramos aí no levam os salvos ao destino após a morte. Opa, isso é legal. Né? Então, assim, aí a partir daí ele vai dar a próxima aula, né? Ou ele ou o Marcelo, mas eu creio que seja mais ele mesmo. Eu tô crendo que ele vai querer fazer essa aula. Vou pedir para ele fazer essa aula. E feche teus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo na tua presença, por esse tempo de aprendizado, por esse tempo de que o Senhor falou conosco, e nos orientou e nos trouxe a sua palavra, as suas verdades. Pai, que em nome de Jesus, nada do que foi ministrado aqui, Senhor, se perca ao longo do tempo. Que nós possamos, de fato, entendermos os seus propósitos,
os seus desígnios através dos anjos sobre as nossas vidas, que não desenvolvamos, ó Deus, nenhum tipo de adoração, nenhum tipo de entendimento errado a respeito dos anjos. Sabemos que são seres criados pelo Senhor, mas sabemos, ó Deus, que eles estão a seu serviço e eles estão debaixo da sua obediência para nos servir, mas que o Senhor é quem é o Senhor de todos, deles e nosso. Portanto, em nome de Jesus, ó Deus, nos livra de sermos enganados, nos livra de sermos tocados pelos anjos, ó Deus, caídos, de sermos afligidos ou oprimidos por eles. Sabemos que os que são do Senhor não podem ser afligidos, não podem ser tocados por eles, mas nos livra de toda a opressão. Em nome de Jesus, nos dá entendimento, nos dá discernimento de espíritos para entendermos quando estamos lidando com um e com outro, e nos ensina a sermos cristãos melhores, homens e mulheres experimentados na Tua Palavra, que discernem aquilo que é espiritual, que sabem discernir aquilo que de fato é do Senhor e aquilo que não é. Guarda os meus irmãos, guarda a mim, guarda as nossas famílias, ó Deus, nesse restante de domingo. Leva-nos debaixo do Teu zelo, do Teu cuidado, que o domingo seja abençoado na Tua presença, Senhor, e que aqueles que vão para as suas igrejas, que o Senhor possa falar com eles também. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém.